Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Irmã Raquel e eu venho participar mais uma vez do canal da Irmã Joeni. Queria dividir com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 15 e 16, que diz assim: Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei de uma palavra, da tua palavra. E também temos uma outra versão aqui, irmãs, que diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Nas duas versões mencionadas, nós vemos duas palavras, olharei e respeito, distintas, mas que nos levam a aprender com a palavra de Deus. Aqui o salmista chama a nossa atenção para alertar como devemos analisar, estudar, entender e obedecer a sua palavra. Quando falamos em meditar em seus preceitos, significa que se recomenda praticar uma regra, uma norma, e que nos ensina uma lição. Ele nos ensina a buscar e obedecer os seus mandamentos. Por isso cita também sobre o prazer que sente nas doutrinas dele. Fala que bendito será aquele que meditar em Deus. Esses sim jamais serão esquecidos perante qualquer oração, em meio a qualquer dificuldade. Na palavra, na Bíblia, nós temos uma oportunidade de ver como algumas pessoas foram instrumentos de propagação das obras divinas. E só assim conseguiremos ter acesso a toda a sabedoria dos céus. Somente estudando e meditando na palavra é que nós vamos ver todas as oportunidades que foram dadas àqueles que quiseram ser usados como instrumentos, né, irmãos? Tudo isso nós vimos e meditamos, e tudo isso nos conduz a um pensamento. E esse pensamento nos leva a questões, e essas questões são as nossas questões diárias. Isso tudo nos reflete, isso tudo nos ensina justamente a nós andarmos e vivermos diariamente, né, irmãos? Porque quando seguimos e olhamos e meditamos e obedecemos na palavra de Deus, ela pode libertar o homem. Pois a palavra nos diz que se conhecermos a verdade, né, irmãos, ela nos libertará. Que possamos então reter tudo isso na tábua do nosso coração. Que os preceitos de Deus sejam o nosso guia, mostrando o verdadeiro caminho para os nossos dias, para a nossa vida diária. Né, irmãos, que tudo isso possa ser escrito na tábua do nosso coração, para que nós não esqueçamos de ler e aprender e meditar com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? Aqui o salmista, ele aprendeu o segredo de uma vida feliz. O coração do salmista era uma casa onde habitavam seguro os conselhos divinos. Que com essa palavra, que com esse versículo, nós possamos também fazer do nosso coração uma casa onde habita os ensinamentos e os conselhos. E que nós sabemos que não é fácil, é muito difícil aprender e depender de Deus. Não é fragilidade, mas é humildade. Quantas vezes precisamos chorar mais, fracassar mais para entender que sem os conselhos de Deus, qualquer tentativa humana é vazia. E não tem sentido nenhum, é sem sentido, é oco. Se nós não nos apegarmos e entendermos que os conselhos do Senhor é o que tem de melhor para as nossas vidas, irmãos, todas as tentativas serão falhas. Então, que você não saia desse vídeo hoje sem ter a certeza de que vai andar nos caminhos de Deus, como Ele tem nos ensinado na sua palavra. E que possamos, então, continuar meditando,
continuar olhando para os caminhos do Senhor, andando e se alegrar, né, irmãos, que nós possamos nos alegrar nos seus estatutos e nunca esquecer da sua palavra, pois a palavra liberta o homem, ensina. É aqui que nós achamos todo o conhecimento, combustível diário. Nós sabemos que um carro precisa ser abastecido. Quando a gasolina vai terminando, é preciso abastecer. Conosco não é diferente. Que nós possamos usar esse pequeno detalhe para as nossas vidas, trazer para as nossas vidas como o salmista trouxe para a vida dele. E ele sabia que somente dependendo do Senhor, por mais difícil que fosse, depender do Senhor não é uma coisa fácil, mas nós precisamos desse combustível, nós precisamos da presença da palavra, do entendimento e ter prazer nela, porque só quando nós abrirmos a palavra do Senhor é que nós vamos entender que aqui Ele vai falar com nós. Aqui tem tudo, tem libertação, tem conhecimento, tem estratégia, sabedoria, toda a profecia, tudo que nós precisamos saber para nós mantermos uma vida diária abastecida é somente na palavra do Senhor e nos seus conhecimentos. Amém? Então, que o Espírito Santo possa ministrar melhor nos corações, nos nossos corações, e que Ele possa falar a cada dia mais, que é somente na palavra é que nós vamos conseguir nos abastecer, nos saciar e entender e continuar caminhando por esse caminho que nos leva à salvação, a morar com o nosso Deus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e que nós venhamos a suplicar ao Senhor que nos dê esse entendimento e esse conhecimento, que quando nós abrir a sua palavra nós possamos entender tudo aquilo que Ele quer falar nos nossos corações. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Todo-Poderoso, me coloco na Tua presença nesse momento, Pai. Eu quero clamar a Ti e, em primeiro lugar, agradecer, Senhor, pela Tua palavra, porque sabemos que sem o Teu conhecimento, Senhor, nós nada podemos fazer, que as nossas forças humanas são totalmente limitadas, Senhor, mas que somente em Ti, Senhor, seguindo os Teus preceitos, tendo alegria em Te seguir e entender aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, e que nesse momento o Senhor possa penetrar em todos os corações, aonde essa oração chegar, Senhor, que lares sejam invadidos, Senhor, pela Tua presença, pela vontade de querer Te buscar, e que nós possamos saber, Senhor, que o Senhor possa instruir os nossos corações a buscar em Ti, e que somente na Tua palavra nós sabemos que aqui sim nós seremos saciados e nós vamos entender aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, nos ensinando, nos abençoando e nos dando a vitória, porque a vitória nós sabemos que só vamos ter diante da Tua palavra, mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço. Amém.